Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.3, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de 0 a 3 da função x dividido pela raiz quadrada de 36 menos x quadrado dx. Bom, para resolver essa integral, a gente vai ter que usar substituição trigonométrica, porque temos essa expressão presente aí na nossa função, tá? Ou seja, a expressão ela é do tipo 1a² menos uma variável x ao quadrado. Essa é a expressão que nós temos. Toda vez que aparecer esse tipo de expressão, a gente vai usar a substituição que x é igual a vezes o seno do ângulo θ, tá? Essa é a substituição correspondente, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem que a variável é o x, o valor de a, como aqui é a², tira a raiz quadrada de 36, dá 6, vezes o seno de θ. Essa é a substituição trigonométrica que eu vou fazer. Como eu vou trocar a variável x, eu tenho que trocar o dx também. Então, deriva desse lado, derivada de x dá dx, o 6 é constante, copia, a derivada do seno é o cosseno de θ, multiplica pelo diferencial de θ, tá? E como é uma integral aí definida, ou seja, tenho limites de integração, eu vou trocar aí o limite de integração, vou colocar o limite que era de x, eu vou colocar de θ. Então, se eu pegar aqui e isolar o θ, vamos ter que θ é igual a o arc seno, né? Passa para lá, o de x, o 6 passou dividindo antes, né? Passa o 6 dividindo e depois o arc seno para o outro lado. Então, essa isolando θ na equação. Então, o que que a gente tem aí de limites, né? Trocando x igual a 0, então vamos pôr x igual a 0. Se o x é igual a 0, o θ vai valer o arc seno de 0 sobre 6, ou seja, aqui dá 0, o arquisseno de 0, ou seja, o ângulo cujo seno dá 0, é 0. E quando x for igual ao limite superior, 3, eu vou ter que θ é igual ao arquisseno aí de 3 sobre 6, tá? Ou seja, simplifica aqui o 3 e o 6, a gente tem meio, tá? Ou seja, o arquisseno de meio, qual é o ângulo cujo seno dá meio, né? O ângulo cujo seno dá meio é 30 graus, que é π sobre 6, tá? Então, a gente tem novos limites aí de integração. Então, substituindo os limites e substituindo a variável e o diferencial, a gente vai ficar com a integral do tipo integral. Os limites novos vão ser de 0 a π sobre 6, que é 30 graus. Aí a gente vai ter, substituindo lá, né? Primeiramente aqui o x vale 6 vezes o seno de θ. Aí vamos ter dividido pela raiz quadrada de 36 menos o x ao quadrado, ou seja, 6 seno de θ ao quadrado fica 36 seno ao quadrado de θ. Tudo isso daí vezes o dx. E o dx vale 6 vezes o cosseno de θ de θ, né? Esse é o dx. Então, a gente tem agora, simplificando, 36 menos 36 seno de θ dá 36, colocando em evidência, cosseno ao quadrado de θ. Aí simplifica a raiz com 36 fica 6, simplifica a raiz com quadrado, fica o cosseno θ. Aí esse 6 pode simplificar com esse 6 e esse cosseno θ com esse cosseno θ. Então, vai sobrar integral de 0 a π sobre 6
de 6 vezes o seno de θ de θ. Então, calculando essa integral, a gente vai ter 6 vezes a integral do seno de θ, né? É menos o cosseno de θ, que vai variar aí de 0 até π sobre 6. Substituindo os limites, a gente vai ter 6 vezes menos o cosseno de π sobre 6, menos o limite inferior. Então, a função fica positiva, mais o cosseno de 0. Aí, o cosseno de π sobre 6, que é 30, é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 0 é 1. Então, a gente multiplica, distribui aqui dentro, vai ficar 6. E aqui o 6 simplifica com 2, fica menos 3 raiz de 3. Esse é o resultado da integral. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!